Podcast PVC, feito pra você. Começando mais uma edição do Podcast PVC. Feito pra você. Exatamente. E eu tô ouvindo no fundo uma música natalina. Por quê? O que tá acontecendo, Iair? Não sei, mano. Acho que é o Pai Natal que tá aí, né? Pai Natal chegou, 25 de dezembro, a gente tá aqui. Vocês pensaram o quê? Que no final do ano eles não vão fazer podcast? Não vamos. Só que a gente já tá gravando hoje. Estamos gravando hoje. Então, Natal. deixar bem claro pra quem tá nos assistindo, hoje é 27 de novembro. A gente não esconde nada aqui. Hoje tem final de Libertadores. Ontem o Grêmio perdeu pro Bahia. Vai ser rebaixado de novo. Tri, né? Tri. A gente é tri. Nós é tri mundial, vocês são tri rebaixado. Respeita, São Paulo. O Yesh tá sendo um pouco mais agressivo porque o convidado de hoje é gremista, então ele tá aproveitando para tirar aquele sarro. Seja muito bem-vindo, Luciano Gasperin. Falei correto? Não, falou errado, cara. Já começou mal. Como que é? Não, é Luciano Gasparini. Gasparini. Mas isso é compreensível, porque o Gasperin, né, tinha até um atleta, um goleiro, foi do Internacional. Então o Gasparini realmente não é um nome muito comum. Verdade, Gasparini. Mas tá perdoado, Italiano. Tá Italiano? Italiano e português. É Luciano Gasparini Moraes. Então tenho muito orgulho aí de ser descendente português. Sim. Então... Isso temos que ter orgulho, né? As pessoas não têm muito orgulho disso, né? Muitos brasileiros, né, acham mal ter os portugueses. Eu não sou muito assim, não tenho muitos preconceitos, porque eu tenho trisavô português, né? Português judeu, né? Então, eu não tenho nada contra os portugueses, tanto é que eu tô morando aqui. Já tens a cidadania ou não? Eu tenho cartão cidadão, só que não como... Não assim. Sim. Foi mesmo na raça mesmo. Foi na persistência, foi na dificuldade. Né? E eu queria perguntar até pro Luciano se esse familiar, assim, com português, te fez vir para cá ou foi outros motivos que trouxeram aqui? Na verdade, foi um motivo familiar mesmo, mas não relacionado ao meu avô. Foi para vir tentar uma qualidade de vida melhor. Aqui nós somos do Sul, né, de Porto Alegre, e tivemos episódios de violência lá, e nós resolvemos, então, vir para cá. E a forma legal que eu encontrei foi através do mestrado. Naquela ocasião, eu não tinha cidadania portuguesa, hoje eu tenho. Uhum. E foi uma gratíssima surpresa. Eu não conhecia Portugal antes de vir e somos apaixonados pelo país. Sim, eu também não sou. Pensamos em voltar. E cada vez mais apaixonado. E agora tive a oportunidade de conhecer o Ricardo Queiroz e a cervejaria. O pessoal que está nos assistindo aí, vale a pena. Quem é do Porto, da região do Porto e arredores. Um espaço muito bacana. Na rua do Cedofeito, número 256. Isso aí, tá bem informado, né? Rapaz! E um clima muito familiar, um ambiente agradável, a cerveja gostosa. Então vale a pena. E vocês estão de parabéns aí por esse novo espaço. Sim. Eu Muito acho obrigado. que tem tudo aí para vocês crescer agora com um espaço bem legal para receber os convidados. É. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. É só o começo. Sim. Mas eu vi que vocês estão decrescendo em termos de convidados. Já tiveram convidados melhores do que eu. Não, todos são melhores. Já vi que tiveram uns convidados aí bem interessantes. E agora podem contar comigo também para ajudar a divulgar. Sim. E se quiserem contar comigo em outras participações, ou até mesmo para trazer convidados. Né? Verdade. Sim, Então, a gente sempre comenta, né, com os nossos convidados para nos ajudar a trazer mais pessoas, porque são infinitas as pessoas que podem participar aqui, não tem essa. Ainda mais no mundo do futebol. Se famoso, jogou, né? não jogou. Sim. Tem relação com o futebol, já pode bater papo sobre futebol. Sim. Aí, bom, né? Como é bom falar de futebol, né? Antes de Ainda começar, mais assim, descontraídamente. Ainda mais descontraído, exatamente. Que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Descontraído. Antes de começar aqui o podcast, né? Você estava falando que eu não gosto de saber do convidado, Mas né? não tinha começado ainda, eu pensei que já tinha começado. Não tinha. aí, realmente, quando o Rafael falou para mim, vamos conversar com o cara do cônsul do Grêmio. Eu falei, nossa, interessante. Né? Porque nós não conversamos com ninguém dessa parte do futebol aqui em Portugal. Né? Porque, na verdade, eu nem sabia, eu e Yesh Santana nem sabia que tinha cônsuls de times brasileiros aqui em Portugal. Né? Então, eu falei, o nome e o que ele faz. Pronto, para mim é o que basta, né? É o meu jeito de fazer. Mas a gente quer agradecer, né? Você ter aceitado. E você não é um cara... Tudo bem, conversamos com pessoas de jogos, né? Que foi jogador, né? Tem aquela outra tipo de conversa. Mas você também vai ser uma espetacular também, tenho certeza disso. Entendeu? Como todos são. A gente sempre se surpreende com nossos convidados.
É algo mágico, parece. Às vezes a gente fala, nossa, esse vai ser... A gente não sabe se vai ser difícil, como nós vamos conversar, chega na hora... A conversa flui, vocês são muito, muito simpáticos Sim. e também descontraídos, isso ajuda muito. E agora vamos tentar trazer um pouco, porque não sei se vai dar tempo de ler todo o currículo do Luciano aqui. Leia para nós o currículo desse cara, vamos ver. Além de cônsul do Grêmio aqui, da cidade do Porto, né? Porque, exatamente. como o Yesh falou, né? Não sabia que tinha cônsul, Não mas sabia. aqui tem no mínimo uns 7 ou 8, se eu não tô enganado. Eu sei que tem do Palmeiras agora. Ah, do Grêmio. Só 7 ou 8 do Grêmio, ou Mas até por que mais. tudo isso? Do Grêmio? Por que tudo isso do Grêmio? São 9 consulados. Óbvio, mais. Mas a gente está tentando ampliar. Né? Tá Sério? tentando ampliar para várias cidades. É um propósito do Grêmio, né? Tentar ter... Quanto mais cidades, melhor. Tentar divulgar o nome do Grêmio, porque tem muitos gremistas. Só que no Porto, o nosso grupo tem 100 gremistas. É mesmo? Então, nós nos reunimos nos jogos do Grêmio, aqui na região do Porto, em Gaia, às vezes. Não conseguimos fazer durante a pandemia, em função de motivos óbvios, né? Motivos óbvios. E eu até brinco com o Cristiano Barbieri, que era o cônsul anterior. Eu assumi o consulado em janeiro de 2019. Daí logo veio a pandemia, depois o rebaixamento do Grêmio. Eu brinco com ele que ele é um visionário, que ele se livrou do consulado, né? Às vésperas da pandemia, eu ainda não pude fazer nada, que um dos propósitos do consulado é realmente tentar agregar e confraternizar os gremistas da região. Sim. Além, claro, de divulgar o nome do Grêmio. E, infelizmente, a gente não pôde fazer nenhuma das duas coisas. Divulgar o nome do Grêmio nesse momento está meio complicado. Né? E também confraternizar, que, ao meu ver, é o propósito maior, ainda mais quando se está fora do país. Sim. Então, as pessoas que têm um objetivo comum buscam se unir através de uma paixão, através de alguns objetivos em comum, como eu falei. E o Grêmio é essa paixão, é esse objetivo comum que a gente... que faz com que nos reunamos e infelizmente não podemos fazer nesse período e o próprio momento do Grêmio dificulta, as pessoas se mobilizam, mas a gente fez campanhas durante a pandemia, foi muito legal, até uma história muito bacana que se vocês deram a oportunidade também quero contar. Agora é a hora. Nós durante a pandemia vimos que tinha muitos brasileiros passando dificuldade aqui, perderam empregos, né? Muitos perderam emprego, começou um movimento de retorno muito grande para o Brasil. E nós começamos uma campanha para tentar arrecadar alimentos e vestuário para ajudar essas pessoas. Sim. E aí nós começamos ali dentro do grupo desses 100 gremistas, as pessoas colaboraram com valores, com doação de alimentos, vestuário, e eu comecei a passar para recolher isso. Depois, o segundo passo era saber para quem que eu iria doar essa recolha que eu fiz. Casualmente, nesse período, entrou em contato comigo, porque eu divulguei nas minhas redes sociais, um rapaz que disse que estava com 3 filhos aqui, que estava com dificuldade, que as crianças estavam que ele não tinha nem o que dar de comer para as crianças. Então, e ele viu que eu estava promovendo essa ação e queria saber se ele poderia ter direito a receber. Como eu não tinha feito nenhuma lista, não tinha feito nada, a arrecadação naquele momento tinha sido pouca, eu achei que ele fazia por merecer aquele receber. Aí combinamos um dia para eu levar as coisas na casa dele. Aí levei ele na casa dele e tal, entreguei, ficou emocionado, eu também me emocionei, né? Sim. De poder estar ajudando em nome do Grêmio, né? E também uma ajuda, assim, uma satisfação pessoal de poder estar ajudando um conterrâneo que está fora do seu país. Que é o mais importante, né? E aí, no final, o mais legal, eu perguntei para ele, não vai alterar em nada isso, mas só por curiosidade. Você é colorado? Que time que tu torce? Ele, Luciano, que ironia do destino, eu sou colorado. Nossa, e tô sendo ajudado pelo consulado do Grêmio. Então aquilo foi um motivo de muito orgulho para nós, porque a ajuda era exatamente, tinha esse propósito, era ajudar quem quer que fosse, independente. Então aquilo deu uma dimensão ainda maior, né, para o propósito de... Você é colorado, próximo, por favor. E aí depois também ajudamos um outro rapaz também que era em Trofa, nós fomos lá levar. E aí depois a gente tivemos algumas dificuldades e essa é uma atividade, na verdade, que ela é só tem o apoio institucional do Grêmio, nós somos voluntários, não recebemos nada para isso. Sim. Então isso também é um fator que dificulta, né? A gente tem que se mobilizar entre nós e tal, mas é muito gostoso, assim, eu estou muito satisfeito, queria poder ter feito mais nesse período, mas infelizmente vamos ver, agora o Grêmio vai estar na 2ª divisão, vamos ver o que a gente consegue fazer, mas eu acho que o importante, o futebol é só, na verdade, um pretexto para a gente estar junto, se ajudar e fazer o bem.
Ah, verdade. então eu não entendi errado. Então quer dizer que na verdade o propósito inicial era para ajudar gremistas sobre clube, essas coisas, e depois que aconteceu isso, que vocês fizeram para ajudar o próximo também? Em Na questão verdade, social? na verdade, assim, o principal motivo pelo qual as pessoas nos procuram é para assistir os jogos juntos, né? Querem saber. Sim. Na Uhum. verdade, o Consul é uma extensão do clube na cidade, né? Sim. Então, as pessoas, quando querem se associar ao clube, por exemplo, É com vocês. vem para fazer associação, pra saber como é que faz. Uhum. Quando querem assistir jogos, também nos procuram. Sabe onde é que tem algum local que Uhum. vocês... Até pensei aí no Ricardo, depois vamos conversar com o Ricardo, ver se existe a possibilidade de fazer isso. Sim, claro. Vamos tentar tudo. Aqui vai ser difícil. Por causa da questão do horário, né? E também tem a questão do fuso horário, que os jogos no Brasil... 2 horas da manhã. Quando o Grêmio 1 hora. disputava os jogos da Libertadores, que não vai... Não os vai ser jogos- tão cedo. A gente lembra Agora os desse- jogos vão ser mais cedo, vão ser aos sábados, talvez facilite, né? É Os verdade, encontros. é verdade. Porque Segunda-feira. antes, nos jogos da Libertadores, nós tínhamos essa dificuldade. Os jogos começavam 9h40, É. e aqui, normalmente, nesse período, estava no horário de verão. Aí ficava 1h40 da manhã, terminava às 13h40. Aí nem todos os bares têm disponibilidade para oferecer espaço, em função da legislação, da questão da vizinhança. Mas é isso, a atividade do consulado é essa. Agora segue lendo meu currículo. Vamos lá. Cara, essa foi a primeira parte. Cada parte do currículo é uma história. Pronto, Sim. é isso. Tem aqui que conseguiu a proeza de jogar futebol. Nós dois tentamos e não conseguimos. Miseravelmente, fracassamos. E ele conseguiu ir num clube muito importante lá no Rio Grande do Sul. Pelotas. O Grêmio. O Grêmio? Claro, né? Eu falei Pelotas, tá ligado? E o quê, tá ligado? Tipo, é óbvio que ele jogou no Grêmio e quero saber como é que foi, assim, com que idade. Se tinha Na verdade, desejo. não cheguei a me profissionalizar, né? Sim. Eu comecei, por curiosidade, comecei no Internacional. Ó, Ixi, mano. Mas aí era uma questão mesmo de circunstâncias na época. O Inter, eu queria muito jogar futebol. Sim. Que disse pro meu pai que eu queria jogar futebol, gostava. Sempre gostei desde pequeno. E não vem do meu pai isso, que ele gosta de futebol, mas não... Não é Não fanático. e eu não sei de onde também tirei isso, Sim. né, de sempre gostar muito de futebol, desde pequeno, de acompanhar. E eu disse pro meu pai que queria jogar. E na época nós não tínhamos condições financeiras porque o Grêmio cobrava mensalidade, o Internacional não na cobrava. escolinha, né? Que a gente E o fala. meu pai é colorado. Meu pai é colorado. Nossa, cara, você é gremista pra Colorado. Gremista cara. em função da minha mãe, né? Sim. Mas aí comecei a jogar na escolinha do Inter. E Só pra gente saber que idade que... eu comecei a jogar em 84. Eu tinha 9, 10 anos. Ah, Naquela época todo mundo queria ser ponteiro direito, né? Que na época tinha essa função aí. O Grêmio tinha o Renato Portaluppi. só Muito- ele. Que Então, acha que é melhor que o Cristiano Ronaldo. e aí eu comecei a jogar de ponta direita, mas não levava a mínima vocação para aquilo, para Sim. jogar. Ele era lento, não tinha velocidade, não tinha o confronto 1 para 1 como qualidade Uhum. para um ponteiro direito. Sim. Tem que ir pra cima, né? Mas sabe quando o atleta é persistente? Sim, claro. E eu não tinha, desiste. a grande vontade de jogar no Grêmio, que era o meu clube do coração. Sim. Só que não tinha condição de pagar. Até que um dia, uma prima minha disse, eu vou te levar lá pro Grêmio. Eu tenho um contato lá, conseguiu pra mim. Comecei a participar lá de um time da escolinha também. Isso. E então eu participava do campeonato interno. O Grêmio tinha, que se chamava ali de O Carecão, que era um Sim. campeonato de areião, que hoje nem tem mais esse campo. Sim. E até porque não tem nem o estádio principal mais, que é o estádio olímpico, que era naquela região ali do estádio olímpico. Sim. Comecei a participar dos campeonatos internos, mas sempre assim, ficava no banco, entrava de vez em quando. Até que um dia, num jogo no campeonato, de um dia de chuva, nós fomos participar do campeonato interno e o nosso goleiro não foi. E aí, como eu era o mais alto, o meu treinador disse, Luciano, tu é o mais alto, tu vai pro gol. E eu disse, mas eu não tenho jeito de jogar no gol, não, mas tu vai ter que colaborar conosco, né? O esporte coletivo, hoje é o dia, a gente precisa de ti. Tá bom, então eu fui. Eu sei que nós defendi tudo naquele momento. E ele disse, a partir de hoje tu é o nosso goleiro. Nossa Caramba, Senhora. mano. Então ele Ali... ali. Virava frangueiro na hora. E aí eu virei goleiro da equipe, comecei a me destacar, fui para seleções de base do Grêmio. E aí fiquei no Grêmio até os 17 anos, 17, 18 anos, quando chegou um tal de Darley. Vocês devem conhecer. Quem é esse Só. tal de Darley? Pesquisem aí depois na internet. Tá? Darley de Deus aí. O que nós temos aqui de currículo, ele tem de título. Exatamente. E ali, na verdade, acabou a minha trajetória como atleta do Grêmio. Fui dispensado logo em seguida. Sim. Mas é que
que achava ainda que podia jogar futebol. Joguei no Cruzeirinho de Porto Alegre lá. E pode chamar de Cruzeirinho? Pode, é carinhosamente chamado. Imagina São Paulinho. Pô, sacanagem. E aí joguei um campeonato estadual lá de juniores, e aí resolvi apostar em trabalhar, que eu precisava ajudar a minha mãe na questão mesmo de... Naquela época eu também não futebol não tinha essa proporção. Não. Sim, como hoje, né? Hoje, como carreira, como se pensa hoje. A gente comenta muito sobre isso aqui no podcast. E na verdade, assim, também em termos de altura não desenvolvi muito. Fiquei nos meus 1,80, o que para goleiro... relativamente baixo. Depois, inclusive, era bem naquela época que eu jogava, o Mazzaropi era goleiro do Grêmio. E ele tem essa altura. Exatamente. E mas sempre gostei do futebol, sempre quis estar envolvido. Aí não deu como jogador, eu disse, agora vamos tentar uma outra atividade. Aí segue. Aí eu tenho aqui a informação que ele é um árbitro da Federação Gaúcha de Futebol. Nossa. De futsal. É bem diferente, né? Ou não? É muito diferente, tipo, nossa. Na verdade, assim, foi uma oportunidade que apareceu um curso lá, e eu resolvi fazer. E gostei muito, eu sempre gostei muito da modalidade de futsal. Uhum. E comecei a participar, porque eu já jogava, eu não praticava o futsal, né? Só praticava o futebol de campo. Mas surgiu aquela oportunidade de curso, e aí gostei muito de fazer o curso, comecei a acompanhar, tive uma imersão muito grande dentro do futsal, uma evolução dentro da arbitragem, que eu gostei muito. Uhum. E então foi uma das boas realizações assim, dentro do esporte na minha vida. Acho que o curso de arbitragem é uma coisa que eu indico. Você indica? Por que você indica? Mesmo que a pessoa não vá exercer atividade profissional, a gente amadurece ali dentro do curso e depois exercendo a atividade de árbitro, a gente tem que ter autodisciplina, autocontrole. Às vezes a gente é desafiado pelo atleta. Sim. A gente tem que ter um equilíbrio emocional para gerir uma partida. Tem que... É meio difícil. Difícil. É muito difícil ser árbitro de futebol. Principalmente quando a gente está atuando, a gente vê o quão difícil é. Quando a gente está fora. E ainda mais hoje, a gente vê o futebol na televisão, futebol veloz. A arbitragem, eu brinco, a arbitragem da TV é uma, a arbitragem do campo. Tem que decidir na velocidade do jogo. É muito difícil, mano. Tem que acompanhar a jogada, daí os caras falam, nossa, o árbitro não viu? Não é difícil, pô. Não é tão simples. Ele é um ser humano. Não, e eu gostei muito, tive oportunidade de apitar alguns jogos adultos, quando o futsal ainda recém estava iniciando no Brasil, foi naquela época que o Internacional foi campeão do mundo, em 97. Caraca, eu estava apitando naquela época, contra o Barcelona, no Gigantinho. Mas eu não tive a oportunidade de apitar aquela partida. Mas apitei jogos daquele time. Então foi muito legal. O time tinha o Ortiz, tinha o Manuel Tobias. Então, depois eu tive graves lesões no joelho, jogando futsal. Eu tive ruptura do ligamento cruzado, dos 2 joelhos. Daí eu tive que me afastar um tempo da arbitragem. Daí faltou motivação e foco para... Porque daí começa de novo com categorias menores, até pegar... Mudou a diretoria da arbitragem, eu acabei... Aí não deu certo como jogador, não deu certo como árbitro. Aí fui para uma terceira tentativa. E tá aqui, ó, jornalista... Cara, desiste mesmo, mano. Cara, jornalista esportivo, que é uma que me identifico muito, né? Porque eu me formei em jornalismo e lá na Universidade Fevale, Novo Hamburgo. Foi onde eu tive o privilégio, né, de ser colega do Rinaldo, que é o nosso amigo em comum, né? E aí quero que tu conte um pouco, né, como é que foi ir para essa área e a escolha, né, disso eu já entendi que foi, não deu certo ali, não deu certo, eu vou agora ficar perto ali que é o que eu também fiz, né? Ter que conseguir ficar perto. Como tu falou, né, a gente já conversou com atletas aqui que tem história, foi graças à minha opção pelo jornalismo esportivo, né? E depois contar um pouco sobre o nosso amigo Rinaldo, que ele vai adorar ouvir falar dele aqui. Cara, eu acho que eu vou começar pelo Rinaldo, então, que ele merece. Ele merece. O Rinaldo foi uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer na Rádio Gaúcha. Que eu entrei na Rádio Gaúcha em 2008, né? E ele trabalhava na CBN, que era do ladinho. Tem um estúdio lá dentro. Exato, tem um estúdio. E o Rinaldo é um profissional, além de ser um profissional de mão cheia, uma figura humana, assim, excepcional. E até assim, lamento a gente ter se afastado, assim, em função das escolhas de vida que a gente faz, né? Mas é sempre uma pessoa que eu tive muito carinho. Naquela época eu estava aprendendo muito sobre rádio, né? Era tudo novo para mim.
E o Rinaldo sempre muito disposto, sempre uma pessoa maravilhosa, sempre muito paciente, sempre me ensinou muito, aprendi muito sobre operação de áudio com ele. Então, Rinaldo, um beijo aí pra ti. E uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito especial por ele lá dentro da Rádio Gaúcha. Porque assim, na verdade, o jornalismo é um ambiente muito vaidoso, né? Isso, para ser bem sincero, é uma das coisas que me incomodava dentro do jornalismo. Eu também. Jornalismo é complicado. e Eu o tenho uma Ri- visão diferente, né? Porque eu não sou jornalista. E o Rinaldo era uma dessas pessoas que, embora ele não fosse jornalista, né, fosse técnico, Isso. mas era uma pessoa assim completamente diferente daquele ambiente. Acho por isso que eu me identifiquei muito com ele. Sim. Mas mesmo assim fiz grandes amigos dentro do rádio. E não são todas as pessoas que são vaidosas, né? E então tive uma passagem maravilhosa pela Rádio Gaúcha, guardo com muito carinho. Trabalhei lá há quase 2 anos, 1 ano e alguma coisa. Depois eu saí por motivos pessoais, né? Sim. E gostei muito, sabe? Na verdade, assim, agora voltando para a questão do jornalismo. Isso. Eu comecei a fazer engenharia civil. Olha. Estudei durante 6 semestres engenharia civil. Eu fiz 5 semestres de engenharia elétrica. E no fim eu saturei numa aula de cálculo, saí no meio, levantei e disse, não é isso que eu quero para mim. Eu também saí dessa merda. E eu já trabalhava na área, na verdade. Já trabalhava na área, mas eu disse, não é isso que eu quero para mim. Eu quero trabalhar com futebol, que é o que eu amo fazer. Só que aí surgiu a dúvida, o que eu vou fazer relacionado ao futebol? Aí pensei na educação física, de repente trabalhar como treinador, porque eu sempre gostei muito também dessa área de treino, de campo. A educação física é a área que mais se aproxima rápido para esses... eu acho que sim, eu acho que sim, né? sem Todo dúvida. mundo faz educação Primeira física, coisa, quando está relacionado ao desporto, é educação física. É. Ou é atleta, né? Ou educação física. Eu fui fazer um teste vocacional, que quando a gente sai muito jovem do ensino secundário, que é o ensino médio na minha época, a gente vai direto para a faculdade sem saber direito o que a gente quer. E eu fui também nessa onda aí, escolhi escolhi engenharia porque eu já era técnico em edificações, já trabalhava na área. Já tinha. Então, já trabalhava com projetos e tal, mas sempre aquela coisinha do futebol. É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto, é a minha grande paixão, é o que eu vou fazer com prazer. Só que é aquela coisa, é difícil aliar satisfação pessoal com rendimento financeiro. Nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente consegue o rendimento financeiro, não tem a satisfação pessoal. Às vezes tem a satisfação pessoal e não tem o rendimento financeiro. Eu imagino que acontece com vocês nesse momento. Mas se Deus quiser, vamos reverter isso. Sim, vamos. E eu... mas eu vou atrás desses sonhos de trabalhar com futebol. Obrigado, Giane. Trouxe o amendoim para nós. Amendoim. E fui fazer o jornalismo, fiz o teste vocacional, dei uma tendência para comunicação social. Aí me inscrevi na Unicinos. Então eu sou graduado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Gostei muito de fazer o curso lá, foi uma passagem maravilhosa na minha vida. Conheci pessoas que são minhas amigas até hoje. Chegar aqui as conclusões. Cara, então tem que marcar outro, mano. Sim, outro podcast no futuro. Pai e filho, já fizemos isso, hein? Já fizemos isso com o saco tem Giovanella. Você conhece o Giovanella? Lucas Giovanella e não. O Giovanella, ele foi volante do Celta de Vigo na época que o Celta ia lá no Camp Nou e ganhava do Barcelona. Tirava o Real Madrid e o Barcelona. E ele é gaúcho. E o Rafael aqui conseguiu o contato dele. Porque tinha o Giovanella, o pessoal de Lajeado lá, né? Isso, ele é de Lajeado? E tem o Everton Giovanella, não sei se é algum parente. É esse. Esse é o atleta. Ah, tá. Que jogou no Celta. Ah, tá. Ele falou Lucas. Lucas Filho. Que é o filho. O filho. Que foi pai e filho junto. Sim, o Everton jogou na época que eu acompanhava futebol. Sim. E aí eu não sabia que o filho dele tava. E era muito bom jogador, cara, o Everton. Sim, pra caramba. Hoje e ele saiu do interior direto. Acho que chegou a jogar no Inter. Sim, jogou. Foi campeão da Copa do Brasil 92 e depois foi pro Celta. Foi naquela época ainda, eu acho que um pouco depois, aí foi o Sotile, foi pro Inter também. Isso aí, Sandro Sotile. E falar nisso, em internacional, ele falou pra mim uma vez que ele porque ele é fã do Papai Noel. Papai Noel, você falou? Quem? Que é vermelho. Eu falei, como que o cara é fã do cara que é vermelho, mano? Chapolin, porra. Ele falou que é fã do Chapolin. Aí o Chapolin é todo vermelho. Sim. Tá ligado? É colorado e o cara é fã do Chapolin. Chapolin colorado. Chapolin é o nome, cara. Chapolin colorado. Mas faz parte da infância de todos os brasileiros. Como que um gremista é fã do colorado? Cara, mas eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Pode até depor contra mim aqui. Hoje eu sou o cônsul do Grêmio aqui.
Mas eu sou um cara assim que gosto muito de futebol, gosto do Grêmio, Sim. claro, gosto muito do Grêmio, torço, sofro agora com momentos como esse. Sim. Mas o futebol é uma paixão, sinceramente, ainda maior na minha vida do que o próprio Grêmio, assim. Sim. Então, sim, no meu caso também. Acho que agora. concordamos nisso. então, Já foi a fase de idiotice de sair na porrada. então às vezes assim, dentro do grupo do Grêmio lá, às vezes eu sou meio assim racional e tal. O pessoal agora tá num momento muito difícil de debater, né? Muitas Sim. críticas e Não tal. vai bater em você. E pô, mas que cônsul do Grêmio é esse que, né? Uhum. Cara, eu também acho que até pela maturidade, a gente já tá numa outra idade. Sim. Quando a gente tem 14, 15, 17, a gente chora, a gente briga pelo É. Grêmio, depois a gente vai. Não vai entendendo a como gente- funcionam as A coisas. gente né? vai equilibrando mais as Sim. coisas. Mas, ó, é isso. Vamos agradecer, então, mais uma vez. Primeiro, ao Catraio, por sediar mais uma edição do podcast PVC. Edição especial de Natal. Edição de Roda a Natal. música aí, editor. Merry Christmas. E A agradecer, Simone, então... Simone. Simone. Então, Natal. E agradecer, então, o Luciano e a família, né, que veio junto aqui prestigiar, tá ali nos bastidores. E agora fica marcado, então, para o seu filho participar também, em janeiro, provavelmente, né? Que a gente vai fazer mais edições aqui no Catraio. E vamos manter contato para a gente também conseguir outros contatos. E assim, jornalismo é contatos e a gente vai Sim, crescendo juntos. vamos conseguir. Eu vou indicar alguns aí pra vocês. Tá bom. Beleza, então. Tá bem? Então, isso quero aí. agradecer mesmo, muito Obrigado. Mais uma vez aí, parabéns pelo projeto. Obrigado. Parabéns ao Catraio. Eu nem sabia também, sinceramente, o que era Catraio. Eu tô há 5 É, anos aqui. Foi uma novidade pra Pois mim é. essa palavra aí, Catraio, que é moleque, pra quem não... Isso. Pois é. É sinônimo de moleque. É. Catraiar. Catraiado. Pô, sou catraiado do cara. Muito legal. Muito fixe. É muito giro também. É. Mas é isso Mas aí, muito então. obrigado mesmo por ter aceito. Que isso, Né? cara. Foi um Ter prazer ouvido. imenso. Então é isso, É né? isso. Vamos Fica aí. encerrando aqui, então. Feliz Natal a todos. Curta, Vou comenta. Vou deixar o Luciano dar um tchauzinho pra câmera aí. Aí. Feliz Natal, pessoal. Curta, comenta. Pai Natal.